gente, tudo bom? Vamos falar de If It Bleeds, livro novo do King, lançamento agora de 2020. Ele lançou em maio, se eu não me engano. Eu comprei ele na pré-venda. E, gente, são 4 novelas aqui, basicamente como se fosse 4 estações. A gente vai ter 4 novelas, cada uma com um tema distinto. A gente tem até uma aqui que tem um quesinho de apocalipse. E na primeira novela é Mr. Harrigan's Phone. A gente vai acompanhar na primeira novela um garoto que acaba indo trabalhar para um senhor e ele se apega muito a esse senhor e tudo. E o trabalho dele consistia basicamente em ler por algumas horas, todos os dias, para esse senhor, porque ele já não conseguia mais enxergar corretamente e tudo mais. Então ele ia todos os dias para ler para o senhor e acabou criando uma amizade e tudo mais. E aquilo ali foi ficando uma relação meio de avô e neto e tudo. E todo ano ele recebe 4 cartas desse senhor contendo raspadinhas, né? E em uma dessas raspadinhas ele ganha o prêmio maior, que foram $3.000. E ele querendo agradecer e tudo mais, não sei o que, ele compra um iPhone. Gente, o primeiro iPhone, tá? Não o iPhone que vocês conhecem agora. Primeiro iPhone, que praticamente não tinha nada, quando o smartphone tava começando. E compra pra esse senhor, mas esse é um senhor que não tem TV em casa, ele não tem computador, ele vive ali de boa, ele tem muito dinheiro, o cara é milionário. Mas ele vive ali de boa, né? Tá no final da vida. Ele não tá pensando em ter internet, nada disso, porque se você tem, você quer usar e você vira escravo da ferramenta e ele não quer nada disso. Mas o Craig mostra pra ele as utilidades de um celular e tudo que a internet pode fazer e tudo que ele consegue criar com aquilo. E ele acaba ficando muito apegado a esse celular. Tão apegado que quando ele morre, o Craig meio que coloca o celular escondido dentro do bolso do paletó. No mesmo dia em que o enterro é feito e tudo, o Craig tá com muita saudade e ele resolve ligar para esse número. E o que acontece assim que ele liga é algo que ele não estava esperando e que ninguém estaria esperando, na verdade. Eu falei desse livro nos stories e teve muita gente que chutou, o cara atendeu. Não, cara, gente, o cara não atendeu, o cara não atende o telefone. Mas as consequências desse ato, né, dele ligar para este número, vão alterar o rumo de algumas pessoas, da vida de algumas pessoas, né? É mais ou menos como se ele tivesse encontrado um gênio e ele pudesse fazer alguns pedidos. Mas se tratando de King, lógico, que não são 3 pedidos bonitinhos, nem nada disso. Ele pede algumas coisas que não seriam normais, mas ele acaba conseguindo. Sempre que ele pede, ele consegue aquilo que ele desejou. É assim, gente. Ai, meu Deus, esse livro é muito bom, vocês não fazem ideia. É muito bom. Aí depois, a gente tem... E aí o segundo, então, é The Life of Chuck. E esse é um dos contos mais confusos, basicamente, dessa história. Porque a gente vai acompanhar a vida desse Chuck. Mas enquanto a gente acompanha a vida desse Chuck, a gente vai ver um universo ali, o nosso mundo, meio que num apocalipse, onde as redes elétricas estão falhando, os celulares e a internet não funcionam, a única comunicação real é por telefone fixo, né? E a grande maioria das pessoas, a gente sabe, hoje não tem telefone fixo, então é muito difícil a comunicação, e a gente vai vendo esse apocalipse aumentando de acordo com o que acontece com o Chuck. O Chuck é um cara de 39 anos, que começa a ter dores de cabeça absurdas e algumas alucinações, e ele acaba descobrindo que ele tem um câncer praticamente inoperável no cérebro, e a gente vai acompanhar, então, ele ali internado e as coisas que estão acontecendo no mundo. Só que a gente não consegue, né, imaginar se essas coisas estão acontecendo realmente em paralelo ou se estão acontecendo só na imaginação do Chuck. E aí fica essa dúvida durante toda a história e você fica tentando adivinhar. E pra mim esse conto é bom, mas não foi ainda o melhor. O melhor está por vir. Ai, gente, juro, eu chorei.
O terceiro conto, que pra mim é o melhor, que leva o nome do livro, que é If It Bleeds. Gente, olha, já vou avisar que pra você ler If It Bleeds, o conto, o ideal é que você tenha lido pelo menos a trilogia Mr. Mercedes. Mas, se você tiver lido a trilogia Mr. Mercedes e Outsider, você vai aproveitar muito mais esse conto, porque você vai entender o que os personagens estão falando. Então, assim, quem não conhece, quem não tem costume de ler King, não imagina o quanto ele gosta de dar spoiler das histórias dele nas outras histórias. Mas sempre de maneira cronológica. Então, pode acontecer de você ter acabado de ler o livro que acabou de ser publicado e ele fazer referência a livros anteriores. E aí você fica meio perdido, meio sem saber o que está acontecendo. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma detetive, da minha detetive favorita do universo, que é a Holly Gibney, que ela acaba percebendo durante um atentado a uma escola algo muito, muito estranho. E ela encafifa com isso porque ela começa a notar alguns sinais de coisas que aconteceram em Outsider, que também ela tá presente. E aí ela vai começar a pesquisar isso, e enquanto ela pesquisa isso, ela vai relembrar dos casos que ela investigou junto com o Bill Hodges. E aí a gente vai ter spoilers também de Mr. Mercedes. Mas o maior spoiler desse livro todo, né, desse conto todo, é de Outsider. Ela lembra o tempo inteiro o que acontece em Outsider, o que ela e o Ralph fizeram. Então, é o tempo todo, certo? Isso dito, gente, meu Deus, é assim, a gente vai ter a Holly, a gente vai ter o Jerome e a gente vai ter a Barb. O Jerome e a Barb são irmãos. E eles são amigos da Holly. A Holly tem alguns problemas de sociabilidade, ela sofre de ansiedade, ela tem toque, então ela tem tudo isso, ela tem muita dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, e as únicas pessoas que ela sempre se relacionou foram com o Bill e com o Jerome e a Barb. Então ela começa a meio que ficar obcecada pelo tiroteio, pela explosão que teve dentro da escola, uma escola de primeiro grau, então muitas crianças morreram. E aí ela vai aos poucos investigando e ela descobre um senhor que acredita que existe Outsiders, que ele já viu e que ele investiga isso há muito tempo e que ninguém nunca acreditou nele. E aí ela vai coletando as peças e ela consegue bolar uma maneira de pegar esse cara e destruir esse cara. Até aí, tudo nada fora do normal. Ah, meu Deus, porque você tá falando que esse conto é maravilhoso. Oh, meu Deus. Gente, as últimas páginas desse conto, eu vou falar pra vocês que eu quase tive um troço. Quase tive um piripaque, eu tive que parar de ler. Eu saí andando que nem uma louca, porque eu não conseguia aceitar a possibilidade do que estava acontecendo. Não conseguia, então eu tive que parar, sair andando, tomar um ar, beber uma água e voltar. É muito tenso, da metade pro final do conto é extremamente tenso, principalmente se você já conhece aqueles personagens e você já tem apego emocional com eles, porque é impossível não se apegar aos personagens do King. E, gente, eu preciso que a Suma lance esse livro para vocês poderem ler, para que vocês venham conversar comigo. É simplesmente perfeito. E a capa tem tudo a ver com 2 contos desse livro, tá? Só para deixar claro. E o último conto é Rat. E aí a gente tem uma brincadeirinha aqui. Porque Rat pode ser rato, como pode ser a respeito de uma pessoa que... Então a gente tem 2 significados, né, prováveis para esse conto, que é o rato normal, né, rat, tudo certo, tudo normal, ou então, que é a denominação informal da palavra, a person regarded unspeakable, especially a man who has been deceitful or disloyal. O que significa? Que é para aquele tipo de pessoa que é desleal, que engana, que mente, são pessoas que têm um caráter duvidoso, tá? Então a gente tem essas 2 interpretações para essa palavra e a gente vai ter exatamente isso aqui dentro. Essa dualidade entre a palavra, essa brincadeirinha que o King faz com uma palavra que pode ter múltiplos significados, e você só vai saber
do que ele tá tratando na história quando você termina de ler o conto. Então, você não vai saber exatamente o que ele tá querendo dizer até a última linha desse conto. É um conto bom, mas não é o meu conto favorito. Sempre acontece isso. Eu acho que o único livro que eu gosto de todos os contos é Quatro Estações e Escuridão Total Sem Estrelas. Os outros sempre tem um ou outro que eu não curto. Aqui, aconteceu a mesma coisa. Os 3 primeiros são fabulosos e o último deixou a desejar, a meu ver. Poderia ter sido de outra forma. O tema não me agradou, eu não fiquei envolvida nem nada disso em nenhum momento. Mas é um livro, sim, maravilhoso. E assim, gente, leiam. Leiam, é King. Eu não preciso falar muita coisa a respeito de King, não é mesmo? Eu só preciso falar pra vocês lerem. Então, leiam, porque é simplesmente fantástico. Certo? Eu vou deixar o link pra compra, por enquanto só tem em inglês, né? E quem quiser ler, vai estar no box de descrição pra vocês comprarem e depois virem aqui conversar comigo a respeito dessa história, desses contos, de tudo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo. E tchau.